tem percorrido caminhos ou trilhas? Bom, para tornar essa pergunta um pouco mais possível de ser respondida, dentro da palavra de Deus nós vamos encontrar a expressão caminho em muitos momentos. E antes de mais nada eu quero ler um texto e depois vamos entender um pouquinho qual a diferença entre o caminho e a trilha. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um texto muito interessante que poderíamos pensar em muitas possibilidades de aplicação desse texto. Mas eu quero me deter na expressão caminho. Se você olhar para o Velho Testamento, especialmente o livro de Salmos, Provérbios também em muitos momentos fala sobre caminho ou caminhos no plural. A palavra caminho está sempre relacionada à vontade de Deus. Cada vez que nós andamos no centro da vontade de Deus, obedecendo, cumprindo a vontade de Deus, então a Bíblia diz que nós estamos andando no caminho. A palavra trilha, ela não aparece na Bíblia nessa tradução, mas essa palavra aparece de outras maneiras em muitos textos, em especial no Velho Testamento, mostrando que em muitos momentos nós construímos com as próprias mãos o lugar pelo qual percorreremos toda a nossa vida, ou seja, baseado na soberba, na vanglória, na autossuficiência, acreditamos que sabemos o que é melhor para nós. Então, sem consultar a Deus, sem reverenciar a Deus e a sua vontade, nós decidimos viver segundo a nossa própria sorte. A trilha, então, é caminhar segundo a própria sorte, com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência, com a nossa própria sabedoria, se é que a temos de fato, nós podemos então percorrer a vida. No entanto, o convite do Senhor não é andarmos por trilhas, ou seja, o convite do Senhor é andarmos pelo caminho. Em torno da sua vontade habita a excelência da vida. Cada momento em que nós andamos no centro da vontade de Deus, nós também podemos usufruir da fidelidade de Deus, podemos usufruir dos benefícios desse compromisso entre nós e o Senhor. Tomé não sabia para onde o Senhor iria. E ele então pergunta como saberemos o caminho. A palavra de Deus é muito clara quando Jesus, ao responder, diz: Eu sou o caminho. Se nós queremos andar no caminho, ou seja, na vontade de Deus, precisamos obedecer a Cristo, andar com Cristo, ter uma aliança com Cristo, amá-lo acima de qualquer coisa. E à medida em que nós fazemos isto, nós estamos naturalmente caminhando no centro da vontade de Deus. Se você for olhar para a Bíblia, você vai encontrar que existem dois níveis de fazer isso. O primeiro nível é o nível da multidão. Se você olhar para o Novo Testamento, para os Evangelhos, você vai encontrar as multidões que seguiam a Jesus. Poderíamos então dizer que eles estavam andando no caminho? Não, na verdade não é isso. Há um outro nível, e é esse outro nível que a Bíblia nos chama a atenção. O nível do discipulado, do aprendizado, do caminhar de perto, do fazer aliança, do ter amizade com, do estar em obediência a. É isso que o texto nos convida a pensar. Quando os discípulos começaram a caminhar com Jesus, mais do que multidão, ou seja, mais do que uma caminhada à distância, era uma caminhada que era fruto de muita intimidade, de comprometimento. É óbvio que muitos deles fracassaram, como Pedro também errou, como os outros apóstolos em alguns momentos cometeram falhas, mas estavam no caminho, estavam no discipulado, ou seja, aprendendo com Jesus como viver. Se nós queremos viver bem, isso pressupõe viver na dependência do Senhor, aprendendo com Ele como lidar com a vida. Há um livro muito antigo, que o título dele já é muito sugestivo, mas o conteúdo é fascinante. Te recomendo ler. Em seus passos, o que faria Jesus? Se você tivesse que comprar, vender, amar, começar um relacionamento, viajar, trocar de casa, carro, se você pudesse olhar para Cristo e dizer: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Se você conseguir resposta para isso, então você saberá o que é caminhar no caminho e não pela trilha. Normalmente nós fazemos tudo isto sem consultar a Deus, sem orar, sem perguntar o que o Senhor faria em nosso lugar.
O grande desafio é sair da trilha e andar no caminho preparado pelo Senhor. Lemos há pouco tempo de que quando nós queremos ser bem-aventurados ou felizes, nós precisamos andar pelos caminhos aplanados, ou seja, pelos caminhos perfeitos preparados por Deus para nós percorrermos. Não cometa o erro de caminhar segundo a própria sorte. Faça de Deus o seu norte. Busque em Cristo Jesus o caminho que você deve percorrer. Aqui, especialmente o capítulo 14, verso 6, fala do caminho na dimensão da eternidade. Nós não podemos ampliar isto e pensar que o caminho com Cristo começa aqui na terra. Começa aqui com os nossos relacionamentos, com os nossos negócios, a forma como nós lidamos com a vida, enfim, começa aqui e vai culminar, vai terminar de forma excelente na eternidade com Ele. Mas tudo começa aqui e agora. Então, você está vivendo no caminho ou na trilha? Está percorrendo o caminho ou a trilha? Deus tem te desafiado, por esta palavra, a deixar a trilha, a autossuficiência e percorrer o caminho, a obediência a Deus acima de qualquer coisa. E eu não tenho dúvida que 2010 será uma bênção na sua vida, porque no centro da vontade de Deus habita o melhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus te abençoe e te ajude a andar no caminho. E você, imediatamente, procure sair da trilha. Não vale a pena a autossuficiência. É melhor depender de Deus, porque Ele sabe como será o nosso futuro. Aliás, Ele é o Deus do meu e do seu futuro.